Fala galera, tudo bem? Hoje o nosso entrevistado é um treinador de futebol. Ao longo da carreira, treinou clubes como o Gi Paraná, o Novo Operário e recentemente estava no Vilhenense, clube que comandou na conquista do campeonato rondoniense em 2019. O Vamos para o Jogo recebe hoje Thiago Batizocco. Thiago, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com o Vamos para o Jogo. Boa noite, é uma satisfação, o prazer é meu e eu que agradeço vocês, a gente está à disposição. Ô, Thiago, a gente foi buscar um pouquinho sobre você, né, para a gente bater esse papo. Eu vi que você nasceu no estado de São Paulo, mas você saiu daqui por conta do seu pai, e foi aí que você começou a construir a sua carreira, é isso? Isso, eu nasci em Ribeirão Preto, né? E meu pai veio para Rondônia, eu vim para Rondônia, fiquei um tempo, depois voltei para Votuporanga, onde eu estudei, me formei em fisioterapia, e após acabar a faculdade eu voltei para o estado de Rondônia. Tive algumas passagens pelo futebol goiano, futebol paulista e também no Mato Grosso do Sul. Certo. Tiago, a gente aqui, né, no eixo, né, Rio-São Paulo, né, no Sudeste, a gente ouve falar muito pouco sobre o futebol aí desses estados mais a norte, né? Do Nordeste ainda a gente escuta um pouco, né? Mas ali da região Norte a gente escuta falar menos, da região Centro-Oeste, tirando Goiás e da região Norte. Fala pra gente um pouco como é o futebol aí, como são os estádios, que tipo de estrutura que você encontrou na região, você que saiu de São Paulo, né, do estado mais rico da União, para trabalhar numa região que o futebol não é tão desenvolvido, né, como aqui. Legal. Eu costumo dizer que é algo desafiador, né? A gente trabalhar na região norte. Claro que nós temos alguns lugares, alguns locais da região norte que está um patamar já legal. Posso citar Manaus. Manaus está num patamar legal, com bons estádios, com a arena, né? E agora com o acesso do Manaus para a Série C, melhor ainda para estar mostrando esse futebol do norte. Temos também o Acre, né? Rio Branco do Acre, tem 2 estádios legais, 2 arenas. A Arena da Floresta é um estádio maravilhoso. O Atlético Acreano esteve na Série C recentemente, teve um descenso agora. Agora, os outros estados são mais parecidos, né? Como Rondônia, Amapá, Roraima, são estados mais parecidos. Claro que o estado do Pará é uma outra realidade, porque tem o Remo e o Paysandu, né? Então, já é uma outra sintonia. Mas eu costumo dizer que Rondônia, Roraima, Macapá são muito parecidos. Os estádios muito modestos, gramado muitas das vezes ruim, principalmente no tempo chuvoso, né? Na região norte, às vezes chove 6 meses e fica 6 meses também de seca. Então, tem essas peculiaridades. Mas é um futebol que tem crescido. O interessante, 85% dos atletas em comissão técnica vêm de fora para trabalhar no campeonato rondoniense, propriamente dito. E isso faz com que o nível técnico, qualificação técnica seja legal. É mais ou menos assim esse panorama. Entendi. Thiago, e quanto à cobrança, né? Porque no futebol paulista, aqui no eixo do futebol brasileiro, a cobrança em cima dos técnicos é muito grande. Como funciona lá em Rondônia, né? E a questão da torcida, né? Principalmente, não só da cobrança dos dirigentes por resultado, mas da torcida. Olha, é uma cobrança forte, mas muitas das vezes com muita falta de profissionalismo, né? Porque os proprietários dos clubes, os presidentes, nós temos passado por uma fase de novos clubes, né? Surgiram 6 clubes aí novos no estado de Rondônia. Então tem alguns presidentes que não têm tanta experiência. E aí vem fazer cobrança sem ter os argumentos corretos, sem ter números, sem ter estatísticas. Isso é ruim. Em relação à torcida, nós temos os clubes mais tradicionais, né? Nós temos aí o maior clube do estado, é o Gi Paraná,
que já ganhou 9 títulos estaduais, né? Depois nós temos o VEC, que é uma equipe que não está trabalhando no momento, mas veio Vilenense, que a cidade abraçou, mas temos o Cacoalense, União Cacoalense, que é uma cidade universitária, muita cobrança da torcida, um time tradicional, já foi 2 vezes campeão também. Então, a torcida vai mais dos clubes, né? E temos os clubes mais modestos, né? Hoje nós temos aí 6 clubes novos, né? Esses clubes novos, o legal foi que tem uma administração um pouco mais séria, né? Os presidentes que montaram esses clubes têm levado um pouco mais a sério a administração e não tem tanta torcida, consequentemente a pressão é menor nesses clubes. Esses clubes são clubes empresas? Não, ainda só tem o Rondoniense, que é um clube empresa, né, que iniciou esse projeto. Os outros não são clube empresa, não. Tá. Ô, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre a logística. Como que faz quando vai jogar a Copa do Brasil, até o Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente sabe que quando se trata aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas, até no sul do país, a gente tem uma certa facilidade em relação a se locomover. E como que é aí para vocês? Essa questão de logística é interessante, assim. Até no campeonato estadual, eu estou no sul de Rondônia, em Vilhena. Se nós fôssemos jogar na capital, nós estamos a 7 quilômetros da capital. Tem um outro time que chama Guajará-Mirim, que nós estamos a 1.050 quilômetros. Então, tinha vezes que nós demorávamos daqui até lá, em Guajará-Mirim, por volta de 15 a 16 horas de ônibus. Dentro disso, o que a federação fez? Dividiu o campeonato em 2 grupos. O mais longo que o vilenense vai, na primeira fase, é em Ji-Paraná, que são 350 quilômetros. Então, ficou menor. Em relação a competições nacionais, é bem complicado. Em 2018, eu disputei a Série D pelo Barcelona, que é um clube aqui de Vilhena também. Em 2019, eu disputei a Série D pelo Ariquemes. Você tem que ir até a capital, né, Porto Velho, pegar o voo para você, faz sempre conexão Brasília ou Belo Horizonte, sempre tem essas conexões, para você depois ir para a cidade de destino. Nós fomos jogar em 2018 em Tucuruí, no Pará, contra o Independente do Tucuruí. Nós demoramos de Vilhena lá 38 horas. 38 horas. Nós saímos daqui, fomos até Porto Velho, só foram 12 horas de ônibus, depois nós fomos para Brasília, ficamos o dia inteiro em Brasília, para depois pegar um voo para Marabá, de Marabá, Belém, Marabá foi de ônibus mais 6 horas. Foi uma eternidade, né? Foi uma das dificuldades que o Atlético Acreano enfrentou agora na série C. Pegaram um grupo que tinha muitos jogos no Rio Grande do Sul, em Minas, e tiveram muita dificuldade. É algo que preocupa também a direção do Manaus nessa disputa da próxima Série C agora. Certo. Thiago, fala pra gente como que é o calendário, né, aí dos times dessa região, porque a gente ouve muita reclamação em relação ao calendário do futebol brasileiro, né? Por exemplo, o Flamengo, em 2017, chegou a jogar 90 partidas no ano, né? Uma partida a cada 4 dias, é muita coisa, né? Sendo que você pega o campeão da Champions League, ou seja, o time que chega à final da Champions League, joga aí por volta de 60, 61 jogos, né? Mas, por outro lado, a gente às vezes esquece dos clubes mais modestos e das regiões mais modestas do Brasil, né? Vocês precisam de mais jogos no calendário de vocês? Você acredita que os times aí jogam pouco? E também, assim, eu queria até entrar num assunto que talvez seja delicado, e aí você fique à vontade para comentar ou não, mas eu queria saber qual que é a média de salário dos atletas. Eu não vou pedir para você falar o seu salário, tá? Mas eu queria saber o quanto de dinheiro que rola no futebol aí de Rondônia. Olha, em relação ao calendário, o calendário é bem espremido, né? Bem curto mesmo. Aí por exemplo, o Vilenense foi campeão em 2019.
O calendário do Vilenense já é um pouco melhor, né? Porque começa o ano com Copa do Brasil, estadual e depois vai para a Série D. São 2 representantes da Série D em Rondônia, né? Hoje é o Vilenense e o Ji-Paraná. Então tem um calendário um pouco maior. Mas nós hoje temos 11 clubes na primeira divisão. Então 2 vão ter um calendário maior e os outros 9, infelizmente, vão jogar apenas o campeonato estadual, que se resume em 4 meses de competição. 4 meses. O que esses clubes fazem no restante do ano? Disputam as competições de base. Tem aqui o Sub-15, Sub-17 e o Sub-20, né? Então é muito, muito pouco jogo mesmo, é terrível. Você disputa um título estadual, o ano passado, você jogando 12 jogos para você conseguir um título. É um campeonato bem curto. Em relação a salários em jogadores, né? Jogadores de um salário mínimo, né? Vamos pensar em R$1.000, um salário mínimo, até 6 a 7 mil reais. Muito difícil de passar de 7 mil reais um salário de um jogador. Às vezes vem um ou outro, né? Com um salário um pouco mais alto, mas muito difícil passar. Em relação a treinadores, baseia aí um salário de R$2.500 a no máximo R$8.000, no máximo. Não passa disso também não. E infelizmente as comissões técnicas também um valor financeiro muito abaixo da realidade do restante do país. Thiago, você é o primeiro treinador de Rondônia a tirar a licença lá da CBF, né? E a gente vê no futebol brasileiro muito treinador que era contra tirar essas licenças. Qual a sua visão? Primeiro, parabéns, né, por ter ido atrás disso, né, ter dado a devida importância. Eu queria saber qual a visão que você tem pro futebol brasileiro, não só o de Rondônia, em relação a essas licenças e, no caso de Rondônia, ao acesso de outros treinadores a ela. Obrigado, né? Foi uma grande conquista para um cara que nunca jogou futebol profissional. Cheguei até sub-20, principalmente futsal, né? Eu sempre falo de jogadores que foi bem meia boca, porque tem muitos treinadores, né, que chegam, eu joguei, eu fui, eu já falo, ó, não fui nada, não joguei nada, eu era bem meia boca. Então eu já jogo limpo logo. Eu acho que essas licenças são fundamentais. Não é porque eu consegui, não. Tem um outro treinador que esses dias falou assim, mas isso é muito fora do nosso padrão aqui financeiro. Eu acho que tudo, quando a gente batalha, a gente consegue. Eu me formei em fisioterapia, eu paguei 5 anos de faculdade, eu tive que batalhar, agradeço ao pai e agradeço a Deus. E eu vejo que essas licenças vieram para despertar o treinador brasileiro. Nós brasileiros, muitas das vezes, nos acomodamos. Somos treinadores acomodados. Por quê? Temos muitos jogadores talentosos, temos uma visão de jogo privilegiada, sabemos dar treino, né? Temos aí grandes profissionais, principalmente os auxiliares técnicos e preparador físico. Nós temos caras aí que trabalham no staff que ninguém conhece, que são fantásticos. Trabalham de uma forma... Eu gosto muito do Maurício Cupertino, um exemplo, o auxiliar do Luxemburgo. É um cara que trabalha, né, alto nível. Então, acho que essas licenças vieram para despertar o treinador brasileiro. E depois, consequentemente, os treinadores estrangeiros também chegando, deu uma sacudida um pouquinho nos treinadores brasileiros, que estavam precisando disso. Hoje nós não temos grandes literaturas, nós não temos. Nós temos pouca coisa de falar, poxa, quem nos dera um Muricy pudesse, né, escrever um pouquinho do tricampeonato do São Paulo, que ele talhou ali, jogando com 3 zagueiros. Acho que é um despertamento, acho que é algo muito interessante, muito, muito valioso e pretendo, no futuro bem próximo, fazer a licença Pro também. Bacana. Thiago, eu queria pegar um gancho nas suas 2 últimas respostas, mas projetando já o futuro. Sobre o futebol brasileiro, né? Você contou para a gente um pouquinho da estrutura, da dificuldade da logística, dos salários, que assim não chega nem perto do que os atletas que jogam os principais estaduais, né? São Paulo, Rio, ganham. É um salário
se a gente for comparar aqui em São Paulo, seria um salário basicamente aí de uma 2, uma 3, talvez. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da expectativa, de como que você vê o futebol daí desenvolvendo, e se você acha que a gente pode ter um dia clubes da parte de cima do país brigando por títulos de campeonatos brasileiro, Copa do Brasil, enfim, comparando mesmo essa diferença que a gente tem, né, de estrutura, salário, enfim. É difícil, é difícil. Às vezes se torna um pouquinho surreal, né? Mas nós tivemos uma experiência interessante, uma situação interessante, que foi o Rio Branco do Acre, né? O Rio Branco chegou aí até a última fase para subir para a Série B do Brasileiro. Não subiu porque o atleta errou uma penalidade, né? Então bateu na trave, literalmente. Eu vejo que nós temos o Acre, né? Por causa dos estádios, não tem tanto investimento nos clubes. O momento hoje do Manaus é muito bom. A equipe do Manaus, a cidade de Manaus abraçou a causa. E nós temos os dois gigantes da região norte, que é o Remo e o Paysandu, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que conseguir chegar hoje numa Série C é muito louvável mesmo. Mas futebol eu acho que é uma das únicas modalidades que acontece coisas que ninguém entende, né? Então, futebol eu costumo dizer que é uma atmosfera muito louca e às vezes acontecem coisas que ninguém consegue explicar. Eu queria também saber um pouco, Thiago, sobre como é o mercado para os técnicos aí na região, né? Por exemplo, no Rio é comum ver um técnico que dirigiu os 4 grandes do Rio, né? O João Santana, por exemplo. Aqui em São Paulo também tem alguns técnicos que dirigiram 2, 3, ou até os 4 grandes também. Aí é comum essa passada de bastão entre os técnicos dos times da região, e eu pergunto isso porque você teve uma situação, né, que virou pública, você falando de interferência externa no seu trabalho no Vilinense. E aí eu me preparando para o programa, eu pensei, pô, será que isso não é algo que talvez feche uma porta para ele, tal, não só no Vilinense, mas como nos outros clubes? Como que é a situação aí nessa região? Não, é legal, é tranquila. A maioria dos treinadores são de fora, né? Nós temos aí novos treinadores aqui no estado, Paulo Eduardo. Tem alguns novos treinadores, mas a maioria vem de fora. A maioria vem de fora. Olha, é a primeira vez que acontece comigo, Vinícius, essa situação de falar, né? O que aconteceu, a gente tentou interferir em um momento, durante uma partida, pedindo fazer uma substituição do A pelo B, e eu não aceitei isso. Eu acredito que os clubes que levam as coisas a sério, de forma bem profissional, não vão fechar a porta para um profissional que quer fazer a coisa correta, né? Só que tudo também tem os prós e os contras, né? Mas a gente está preparado para isso e eu tenho só que agradecer à comissão técnica, ao grupo de jogadores que entenderam o meu posicionamento no momento. Esse posicionamento repercutiu de uma forma muito positiva, principalmente na imprensa local. Fiquei 2 anos à frente de um clube, tive apenas derrotas, conseguimos um título histórico e ainda o presidente quis interferir, né? De repente ele estava tendo uma visão melhor do que a minha, né? Mas eu acho que a gente trabalha de forma bem legal, bem profissional. Não tenho dificuldade para justificar as minhas escolhas, os meus pensamentos, mas a gente tem que ter o máximo de profissionalismo possível. Thiago, em uma das suas respostas aí, você falou sobre os técnicos brasileiros não passarem o conhecimento, né? Que nem você citou o Muricy aí, de falar um pouquinho do tricampeonato de São Paulo, que jogou com 3 zagueiros. E no mundo, a gente tem hoje livros de grandes treinadores mostrando o Guardiola na época de Barcelona, livro do Klopp, muito material aí. Eu queria saber qual que é a sua referência como treinador e qual que é seu estilo. Eu sou muito assim bairrista, né? O treinador assim que eu mais gosto
sem ser brasileiro, é o José Mourinho. Gosto muito do Mourinho, sempre procurei estudar muito as equipes dele. Gosto muito do Simeone também, esses dois. Eu vejo que muitas vezes se torna muito oba-oba, né? O cara tá bem, então eu gosto daquele cara, que aquele cara é astronômico. Não, eu acho que isso aí é muita mídia, é muito blá blá. E nós temos treinadores aqui no Brasil que a gente tem que tirar o chapéu, né? Treinadores que fizeram. Nós perdemos aí essa semana um grande treinador, que era o Vadão. Então, aqui no Brasil, eu gosto muito do Tite. A história do Tite nos ensina uma história muito assim, de humildade, de batalhador. O Felipão também vem dessa linhagem. Então, todos os treinadores, a gente vai aprendendo um pouco. Tem um treinador que não é tão conhecido, mas eu gosto muito, que é o Luciano Dias, que esse ano estava no Monte Azul Paulista, estava liderando a A2, né, com um time muito honesto, investimento muito, estava liderando a A2. Então é muito difícil a gente tocar no nome de alguns, porque a gente esquece outros, mas A1, por exemplo, eu gosto muito do Roberto Fonseca. 2 anos que ele está no Novo Horizontino, e o Novo Horizontino não briga para cair, não sofre para se manter na A1. O Novo Horizontino está bem na A1. Então, são muitos treinadores que eu admiro pra caramba, a gente procura estudar bastante, observar o trabalho deles. Gosto muito da postura do Jorginho, que conseguiu acesso com o Curitiba esse ano. Passou, né? Um cara diferente, mais tranquilo. E, assim, um dos outros assim também que eu gosto muito, que fez um grande trabalho ano passado, é o Guto Ferreira. Então, acho que o Brasil é muito rico em treinadores. Só que eu acho que os treinadores, às vezes, estacionaram, né? Estacionaram. Agora parece que deu uma sacudida aí com a chegada do português, com algumas alfinetadas da imprensa. E, às vezes, é bom isso acontecer, porque senão a gente vive no comodismo, acha que tá bom e não tá bom. A gente tem que estar sempre evoluindo. Perfeito. Ô, Thiago, a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria que você contasse para a gente o que você espera, o que você acha que vai acontecer agora no futebol, depois desse momento difícil, né, que a gente tem passado, enfim, por conta da pandemia, economicamente também. Como que você enxerga o futebol daqui para frente, principalmente nesse restante de ano? Caroline, é a pergunta mais difícil que você fez até agora. Essa aí é um ponto de interrogação maior do que a distância daqui em São Paulo, né? Mas eu quero ver que toda essa dificuldade que o povo brasileiro está iniciando, né? Porque alguns falam que vai ter mais dificuldade, momento de crise. Eu quero acreditar que o futebol, mais uma vez, que vai trazer o sorriso no rosto do brasileiro, vai trazer alegria dentro dos lares brasileiros. E para nós que trabalhamos com futebol, acho que vai ser um momento de oportunidade para treinadores, para jogadores, para muitos desconhecidos. Porque eu vejo que esses jogadores, esse pessoal mais conhecido, que já estão consolidados no mercado, talvez eles possam trabalhar fora e abrir um pouco mais o mercado para nós desconhecidos. Mas eu quero acreditar e convicção que o futebol vai trazer alegria para esse povo que está um pouco assustado, um pouco temeroso nesse momento. Perfeito. Thiago, muito obrigada por ter aceito mais uma vez aí o convite para conversar com a gente. Sucesso para você. Eu acho que nesse pouco tempo que a gente conversou já deu para ver que você é um cara que gosta de estudar, que gosta de sempre estar se atualizando. Enfim, que tudo isso possa passar, que você possa voltar brevemente a exercer a sua profissão. Boa sorte para você, viu? Obrigado, eu agradeço a vocês, estou sempre à disposição e feliz pra caramba para falar com vocês, ter falado com vocês. Muito obrigada. Bom, pessoal, para você que acabou de assistir esse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, de se inscrever no canal, compartilhar o link também dessa entrevista com quem você acha que possa gostar. Fechado? Lembrando que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Valeu.
A semana que vem, se der certo, eu vou entrar com ao vivo durante o dia, tá? É surpresa, mas tem que dar certo. Com ao vivo, tipo uma live? Tipo uma live, Uma live surpresa. Mas eu não vou falar nada. Tipo, Mas salva a porra da live. Eu nunca fiz, então não sei se eu vou conseguir. Mas se tudo der certo, uma livezinha curta, 15 minutinhos, vou jogar um negocinho lá. Eu tenho até medo, tipo, vem no Tite.